Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e diz o seguinte, 2 Coríntios 5:17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Você pode se sentar. Nosso novo relacionamento com Cristo nos leva a desenvolver uma nova relação com o mundo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Não encaramos mais a vida como antes, quando somos novas criaturas. Uma vez que todas as coisas se fizeram novas para nós, também desenvolvemos uma nova maneira de olhar as pessoas. As olhamos como pecadoras, pelas quais Jesus também morreu. Não podemos vê-las mais apenas como simples amigos, ou até mesmo inimigos, clientes, ou um colega de trabalho, por exemplo, de faculdade. Mas devemos olhar a cada pessoa como pessoas que precisam urgentemente serem alcançadas pela maravilhosa graça de Deus. Você e eu, nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, para que possamos transmitir aos outros o evangelho da salvação. Mas, para que cumpramos o nosso principal papel em prol do reino de Deus, precisamos, de uma vez por todas, em nome de Jesus, sepultar de uma vez por todas um passado de dor, passado de vergonha, passado de traumas e todas as mazelas ocorridas em nossas vidas antes de conhecermos ao Senhor Jesus e que não foram ou não permitimos tratar. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sobre traumas, sobre um passado. O texto que nós acabamos de ler declara que se alguém está em Cristo, é nova criatura. E essa introdução que nós lemos declara que, uma vez estando em Cristo, a nossa visão, a nossa concepção de mundo, a nossa cosmovisão é outra. A nossa cosmovisão, o nosso entendimento está baseado não mais naquilo que a gente aprendeu com a sociedade, mas está baseado com aquilo que aprendemos pelo Espírito Santo através da revelação da palavra de Deus. No entanto, algo me preocupa. E na parte final desse versículo diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu quero destrinchar aqui esse finalzinho. E a primeira coisa que eu quero tratar com a igreja é as coisas velhas. As coisas velhas. E o que seriam essas coisas velhas que Paulo trata aqui em 2 Coríntios 5:17? Bem, irmãos, segundo Gálatas, segundo o que Paulo trata em Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 a 21, eu posso considerar que as coisas velhas são as chamadas obras da carne. E que obras da carne são essas? Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas,
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, as coisas velhas é tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. As coisas velhas é o pecado. É a natureza adâmica após a queda. Essas são as coisas velhas. Porém, continuando aqui, as coisas velhas são as práticas que são cotidianas no mundo. É a cultura antibíblica, é a cultura anticristã, e isso faz parte da velha criatura. Não faz parte mais da nova criatura, não pode mais fazer parte da nova criatura. Porém, muitos, antes de se renderem a Cristo, talvez tenham históricos nas coisas velhas tristes. Eu quero enumerar algumas coisas aqui, talvez eu não alcance todas as coisas. Talvez você mesmo que está aqui, e ninguém saiba, tenha sido marcado para o resto da sua vida por algum acontecimento, talvez na sua infância, ou na sua adolescência, ou na sua juventude, ou até mesmo num passado não tão distante assim. Isso faz parte das coisas velhas. Talvez essas coisas velhas que machucam, que afligem a sua alma, ou que afligiram a sua alma, tenha sido a perda de alguém tão próximo a você. Talvez por doença, por acidente, ou até mesmo por algum crime. Talvez essas coisas velhas aqui tenha sido uma violência sexual, seja você homem ou mulher. Talvez tenha ocorrido, como nós dissemos aqui, na infância. Talvez ninguém saiba disso. Talvez você nunca tenha comentado disso com ninguém. Talvez esteja guardado no mais recôndito do teu coração. E você talvez nunca tenha falado com ninguém, ou apenas falou com sua mãe, ou com seu pai, ou com alguém da sua confiança, que também preferiu guardar silêncio, guardar sigilo. Mas isso te marcou, isso te traumatizou. Isso marcou a sua vida, a ponto de machucar você ainda, as lembranças dessas coisas. Talvez essa violência íntima tenha ocorrido por, de fato, alguém que fosse um criminoso. Um criminoso que tinha o costume de ter essa prática. Mas também, principalmente para os mais antigos, às vezes poderia ocorrer no namoro, ou até mesmo no casamento. E você carrega essa marca na sua alma, no seu coração, e você carrega essa mágoa, e você carrega esse ressentimento na sua alma, no seu coração, e você nunca falou nada disso com ninguém. Ou apenas uma ou duas pessoas têm ciência disso, dessa mágoa que você carrega. Talvez você, quando criança, tenha presenciado violência doméstica. E isso também tenha trazido graves traumas para a sua vida. Tenha distorcido os seus sentimentos,
tenha mexido com as suas emoções e trazido marcas. Isso continua a doer. Todas as vezes que você se lembra, continua a machucar, continua a doer, continua a te ferir. Talvez é uma desavença entre irmãos, lá de trás, lá do passado, houve uma briga séria e até hoje não há um acerto entre você e ele, ou você e ela. Talvez o que tenha ocorrido não tenha sido nem a violência íntima em si, mas apenas um assédio, mas ainda assim, você tenha ficado marcada ou marcado, traumatizado. Pode ter sido essas velhas coisas. O assédio moral no ambiente de trabalho, por exemplo. Na escola. Aquela pessoa que fica no seu pé o tempo inteiro, cobrando de você, e aquilo traz traumas para você, e aquilo deixa você doente. Isso é assédio moral. Uma pessoa que tem proeminência sobre a sua vida, um chefe, por exemplo, que fica cobrando resultados de você, que fica no seu pé o tempo inteiro, fica te ameaçando, olha, se você não fizer isso, e isso acaba te deixando doente. Melhor, a pessoa muitas das vezes acaba ficando doente. Ou até mesmo no ambiente da igreja. Isso pode ter acontecido. Talvez essas coisas velhas tenha sido uma infidelidade, tenha sido a quebra do pacto no casamento, tenha sido um adultério. Isso feriu você, trouxe marcas para você, porque você descobriu, ou você pegou, porém, decidiu continuar, resolveu continuar. Talvez tenha sido um desentendimento, essas coisas velhas, entre pais e filhos. O filho não consegue entender o zelo excessivo de seu pai e de sua mãe. Não consegue entender que precisa honrá-lo segundo o que diz a palavra, porque acha que já é grandinho o suficiente para fazer as coisas e acabaram trocando ofensas. E a marca ficou. Talvez o seu pai ou a sua mãe, num momento de ira, de fúria, não vigiou e lançou palavras sobre a sua vida que te deixaram marcados, e após esse lançar de palavras, muitas coisas ruins começaram a acontecer da sua vida. E você atribuiu essas coisas àquele lançar de palavras. Isso são as coisas velhas. Talvez você tenha feito sociedade com alguém e fosse alguém de sua extrema confiança, ou até mesmo algum parente que você trouxe para trabalhar junto com você, para abrir um negócio com você, e de repente, quando você se deu conta, você toma a chamada volta. Você toma prejuízo, e aquilo te traz transtorno, e aquilo fere você. A perda é significativa, e aquilo te machuca todas as vezes que você lembra. Você não pode mais ouvir falar do nome da pessoa. As coisas velhas. Coisas velhas. Pode ser também para alguém daqui ou da internet que tenha crescido num ambiente onde faltava ou o pai ou a mãe, porque simplesmente um dos dois foi embora, ou simplesmente os dois foram embora e largaram você com uma avó, com um tio, e isso trouxe profundas marcas no seu interior, no seu íntimo, no seu coração. Talvez você não consiga lidar com isso até hoje. As coisas velhas.
Talvez até mesmo por falta de recurso financeiro, seu pai ou sua mãe, ou ambos, decidiram te entregar ou deixar você ser criada por alguém com uma condição melhor. E nesse quesito e nessa questão, achando que seria melhor para você, nesse lugar você não foi bem tratado ou bem tratada. E isso te trouxe revolta, e isso te trouxe tristeza. Por que que eles fizeram isso comigo? As coisas velhas. Coisas velhas. Coisas velhas. Existem tantas outras coisas que podem ter acontecido com você no passado. Existem tantas coisas que podem ter trazido marcas para você no passado, terem deixado marcas que até hoje doem, machucam. Mas a palavra do Senhor que nós acabamos de ler diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. E que todas essas coisas que foram citadas e outras que não foram citadas, ficaram para trás. E tudo se fez novo. Novo. Porém, existem crentes, existem irmãos que distorcem o sentido desse versículo. Por quê? Porque, primeiro, as coisas velhas foram as coisas que nós citamos aqui. Segundo, já passaram. A palavra declara que passaram, ficou para trás. Mas para alguns irmãos em Cristo, esse versículo seria dito da seguinte forma: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Algumas coisas velhas já passaram, eis que quase tudo se fez novo. Para muitos que estão dentro da igreja, esse versículo soa dessa forma que nós acabamos de dizer. Por quê? Porque uma vez que a pessoa tenha sofrido algum dano, algum vexame, alguma dor, alguma vergonha, ele estando em Cristo, ele precisa compreender que agora, com a nova natureza, o que ficou para trás ficou. Jesus libertou, Jesus sarou. Mas existem irmãos e irmãs que se deixam levar pela mentira do diabo. Irmãos e irmãs que de fato foram libertos pelo sangue de Jesus. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Irmãos, enquanto nós estivermos nessa carne, Satanás não vai desistir de nos arrastar para o cativeiro novamente. Até a volta de Jesus, o inimigo não desiste. Ele já sabe qual é o seu próprio destino, mas ainda assim ele é persistente, ele não desiste. E uma das formas que ele mais utiliza é a mentira. Você é nova criatura. Você foi comprado por alto preço. Você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Então você não pode dar ouvidos à mentira do inferno, à mentira do diabo. As coisas velhas já passaram, é o que diz a palavra de Deus. Mas muitos de nós, no nosso meio, insistem em ficar lembrando das coisas velhas. Por quê? Porque o diabo sopra e você aceita. O diabo lança o dardo e você adere àquilo. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, que você seja tratado, que você seja curado nessa noite, em nome de Jesus. Já passaram. Porém, eu quero fazer uma denúncia aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 14 diz:
Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Sabe o que isso quer dizer? Que cada pessoa, ela cai por aquilo que está no seu coração, pela inclinação que há no seu coração. E o que isso quer dizer com já passaram? Muitas pessoas atribuem o seu comportamento, o seu sentimento, o seu fracasso, seja lá em qual área for, pelas coisas que já passaram, pelas coisas que não aconteceram, pelas coisas que deram errado, pelo abuso, por tudo que sofreram. Mentira. Cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Sim, as coisas que ficaram para trás machucam, ferem. E quando não se está em Cristo, sim, a inclinação é se afundar cada vez mais, sim. Mas quando nós estamos em Cristo, não há como colocar desculpa. Você quer ver um exemplo? Nós congregamos durante alguns anos com uma família cujo pai era ausente. As crianças conheciam o pai, mas ele era ausente. E nem por isso o caráter das duas crianças ficou desvirtuado. Graças a Deus, a menina teve um excelente casamento, tem hoje um excelente casamento. E o rapaz também, inclusive ele hoje é pastor, também se casou. Mas existem pessoas que, porque não tem a figura do pai, e a gente sabe que faz falta, atribuem, por exemplo, o ato de ser violento, de se entregar à violência, porque não teve um pai. Mentira, o seu coração estava inclinado para aquilo. E ele não lutou contra essa inclinação do seu próprio coração. Há pessoas que atribuem o fato da homossexualidade porque não tinha presença masculina no seu lar. Faz falta? Faz. Mas ele não quis lutar contra a inclinação do seu próprio coração, do seu próprio desejo, contra aquela situação. Segundo o que diz Tiago. Então, assim como aconteceu no Éden, sempre tentando atribuir a culpa da sua atitude para o outro, muitos continuam fazendo isso. Eu não quero dizer que se alguém aqui dentro teve algum tipo de sofrimento, eu não quero minimizar o seu sofrimento não, irmãos. Talvez tenha ferido você de forma tão grande. Talvez tenha sido algo tão grave. Eu não quero dizer que você, não, meu irmão, foi besteira. Não, talvez tenha sido algo muito grave com você, ou com aquele que está nos ouvindo. Mas o fato é que às vezes a pessoa tenta justificar o seu comportamento por causa do seu passado, por causa de algumas coisas, de alguns traumas que sofreram, quando na verdade é a inclinação do seu próprio coração para aquele pecado. Você quer ver um outro exemplo? Houve um adultério. Só que por alguns motivos o casal permaneceu. Só que um dos cônjuges, a parte, digamos, afetada, se aproveitando da ferida que ficou, ao invés de se submeter ao Senhor e continuar em frente o relacionamento saudável, ele ou ela, aquela parte que foi afetada, passa a querer se vingar, passa a não cumprir com os seus deveres, conforme Paulo ensina na primeira epístola aos Coríntios.
O homem pague o que lhe é devido à sua mulher, e a mulher é a mesma coisa. Paulo ensina que o corpo do homem pertence à sua esposa, e o corpo da esposa pertence ao seu marido. E fica aquela guerra, ou então uma das partes, geralmente a parte que tem uma proeminência melhor na parte financeira, faz chantagens com o outro, com a outra parte. Isso não é um comportamento de alguém que nasceu de novo. Esse não é um comportamento de alguém que nasceu de novo. Não é um comportamento de alguém que fica toda hora lembrando do passado, toda hora, poxa, mas você fez isso comigo. É alguém que está cultivando uma erva daninha. Eu só citei esses 2 exemplos, mas existem vários. É alguém que cultiva algo que vai lhe fazer mal. É alguém que não permitiu que a ferida fosse cicatrizada. É alguém que fica é como se a pessoa estivesse cultivando, tratando aquela ferida que continua aberta. É alguém que não permite que próprio Deus venha colocar um bálsamo naquela ferida para que ela seja sarada, para que ela seja cicatrizada. Quando as pessoas agem assim, tentando justificar o seu sofrimento que passou, se vingando de alguma forma contra o outro, é assim que ela faz. É como se ela não permitisse que a sua ferida fosse tratada, cicatrizasse. E não é um comportamento de alguém que é nova criatura. E não é um comportamento de alguém cujas coisas velhas já passaram. Então, meu irmão, minha irmã, você que está dando ouvidos aqui, não coloque culpa no seu passado, pois a escolha pelo pecado atual é sua. Renda-se a Cristo Jesus. Renda-se de todo o coração. Para de ficar olhando para trás. Para de ficar olhando para trás. Para de ficar olhando para o retrovisor. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Num veículo, num carro, por exemplo, qual é a visão mais ampla? A visão do para-brisas ou do retrovisor? Lembrando, para quem não entende muito disso, que o retrovisor, aqueles 2 espelhinhos, aqueles 2 espelhos, um do lado esquerdo, outro do lado direito. E a visão que você tem dele, para trás, é infinitamente menor do que o para-brisas, que é aquele vidro da frente do carro. Que é uma visão muito maior do que a do retrovisor. Quem fica olhando para trás, quem fica se remoendo com as coisas do passado, é essa pessoa que fica só olhando para o retrovisor. É essa pessoa que está impedida, que se impede de olhar para todo um horizonte à frente, para tudo aquilo que Deus tem para ela na frente, porque ela está preocupada só com aquilo que ficou para trás, está preocupada com o prejuízo que ficou para trás, e isso a impede de crescer, isso a impede de avançar no Senhor, isso a impede. Aliás, isso é pecado. É pecado, porque de uma forma ou de outra, ela tenta se vingar. Tem gente que sofre algum problema desse e tenta se matar. Mas muitos fazem isso, sabe por quê? Para tentar atingir o outro. Isso é pecado. Tem gente que para tentar atingir o outro, isso acontece muito com os filhos, quando se desentendem de uma forma muito ruim com os pais, começam a ter atitudes que ele sabe que desagrada ao pai ou à mãe, e começa a ter aquelas atitudes de uma forma constante. Isso não é atitude
daquele que nasceu de novo. Isso não é atitude daquele que é nova criatura. Precisa se arrepender, precisa voltar. Precisa voltar ao início. Precisa ser refeito. Sentimento de vingança não pode mais estar no nosso coração, ainda que tenhamos sofrido algum dano. Como diz a palavra, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que passou, passou. Como nós falamos aqui no início, quando nós estamos em Cristo, irmãos, a nossa visão para o mundo precisa ser uma visão de misericórdia, não de condenação, como o mundo faz. Uma visão de misericórdia. A nossa mente agora é a mente de Cristo. E Jesus tem misericórdia de toda a humanidade. Foi por isso que ele foi para a cruz do Calvário. Ele não teve misericórdia só de você e de mim, não. Tem misericórdia do mundo inteiro. Embora nem todos creiam nele, nem todos vão querer crer nele, mas a misericórdia dele foi para todo mundo. E agora, em Cristo, a nossa visão tem que ser exatamente igual à de Cristo, porque Ele habita em nós. Nós somos morada do Senhor. Então, o nosso comportamento tem que ser exatamente aquele que seria a do nosso Senhor. Será que você, que sofreu por algum desses problemas, se sofreu, como é que você tem reagido? Você tem deixado a ferida cicatrizar? Você tem orado ao Senhor? Você tem pedido ao Senhor, Senhor, acaba com isso. Quanto tempo tem isso? 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, e você permanece com a ferida aberta? Já passou. A Bíblia diz, não é o pastor que está falando. A Bíblia diz que já passou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que é velho já passou. O dano que você sofreu já passou. Já passou. Já passou. Porém, irmãos, sabe o que acontece? A Bíblia declara que um abismo chama o outro abismo. E quando a pessoa que sofreu o dano, ela se esquece de que aquilo que é velho já passou, ela entra num estado de autocomiseração. Nossa, o que é isso? Eu vou ler aqui a definição. É um dos pecados contra o amor. Ter compaixão pelos outros é um predicado do amor. Mas, quando temos pena de nós mesmos, amamos somente a nós mesmos e não os outros. Nosso amor está na trilha errada, tem um objetivo falso. A autocomiseração está dentro da área das doenças do ego. Mimamos o nosso ego, que é onde esse pecado se estabelece. Todavia, esse pecado terá de morrer para que o novo homem possa surgir. Tem pena de você mesmo? Olha para o passado e começa a chorar. Por que ele fez isso comigo? Por que aconteceu isso comigo? E você fica remoendo isso, remoendo. Pecado. Porém, não para por aí. Porque um abismo chama outro. E a pessoa que entra num estado desse, começa a pecar ainda mais. Por quê? Porque ela se tenta, de alguma forma, como já falamos, se vingar do outro. Deixando de tratar bem, por exemplo. Negando o que lhe é devido, por exemplo. E isso, ele entra em outro pecado, autojustiça. Não, me causou dano, então eu vou fazer alguma coisa. Sendo que a autojustiça, ela não vem de Deus, ela vem da carne. Porque a justiça de Deus é Cristo Jesus.
Eu tenho que esperar na justiça de Deus. Eu tenho que crer na justiça do Senhor. E ela acha que ela pode fazer alguma coisa. E essa pessoa acha que ela pode agir de alguma forma, não esperando em Deus, não crendo em Deus. E não crendo em Deus, Deus não pode agir, Deus não vai agir. E o abismo só vai se abrindo, e a ferida só vai se abrindo. Orgulho, hipocrisia, e só vai abrindo a ferida. Orgulho, hipocrisia, e só vai abrindo. Mas as coisas velhas já não passaram, conforme diz a palavra. E por quê? Muitos insistem com isso. Porque não querem carregar a sua cruz, não querem renunciar a si mesmo, conforme Jesus orientou, conforme a palavra orientou. É importante que todos que tenham sofrido algum tipo de dano no passado, renunciem a si mesmo. Aquilo que era velho já passou, já ficou para trás, e tudo se fez novo. E quem fez tudo novo? Jesus! Para que ficar olhando para trás? Para que ficar remoendo o passado? Para quê? Para quê? Olha só algo interessante. Mateus capítulo 16, versículo 22 diz assim: E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Tem pena de ti. Sabe quem sopra isso no seu ouvido? É o diabo. Puxa, lembra quando você tinha tantos anos de idade? Lembra lá no seu casamento? Lembra lá naquela firma que você trabalhou? Lembra disso? Lembra daquilo? Olha quantas oportunidades você perdeu. Olha como você deixou de ser feliz. Olha como isso alterou, sabe, a sua mente, o seu coração. Olha, é o diabo que está falando. É ele te chamando para a prisão de novo. É ele te oferecendo novamente o cárcere. É ele dizendo: olha, deixa essa ferida aberta. Cultiva ela como se fosse uma plantinha. Só que quem dá ouvidos mal sabe que essa ferida está podre, está fedendo as narinas de Deus. Ela precisa ser cicatrizada pelo próprio Senhor. Se arrependa, porque isso é pecado. Se arrependa em nome de Jesus. Seja essa nova criatura. Seja alguém de fato completamente novo para o Senhor, aos olhos de Deus. Não permita que as coisas do passado venham a aprisionar você. Isso tem te deixado distante de Deus. Talvez escolhas que você tenha feito erradas. Para de ficar olhando para isso. Olha para frente, olha para o grande retrovisor, para o para-brisas, ao invés de ficar olhando para o retrovisor. Olha para Cristo. Olha para o horizonte que Ele abriu para você. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha para Cristo, olha para o Senhor. Aleluia. Nova criatura, eis que tudo se fez novo, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 e 15.
Uma vez que nós pertencemos a Cristo, irmãos, uma vez que fomos feitos novas criaturas, nós não pertencemos mais a nós. Nós pertencemos a Jesus. E se pertencemos a Jesus, tudo que é velho tem que ficar para trás. Todo trauma Ele tira. Toda prisão do passado Ele despedaça. A gente cantou alguns louvores aqui que falam do poder de Jesus, que fala sobre o sangue de Jesus. E por que muitos ainda ficam aprisionados com coisas do passado? Por que muitos ficam cultivando uma ferida aberta? Por quê? Porque de fato não creem que tudo se fez novo. Porque preferem se mutilar. Mas Jesus está te chamando ao arrependimento nessa noite. Daqui a pouco nós estaremos assentando à mesa com o Pai. E o Pai está pronto a tratar aquele que sofreu algum dano no passado. O Pai está desejoso para que você o chame: Senhor, cuida de mim. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei se isso ainda te aflige hoje. Mas eu sei que se te aflige, Jesus é suficientemente poderoso para te libertar. Jesus é suficientemente poderoso para tratar com você e trazer você para perto. Porque se você ficar cultivando tudo isso, você só vai se distanciando dele, até entrar na jaula, no jugo do diabo novamente. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, a palavra declara: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual a sua atitude em relação ao mal que te fizeram? Qual é? Versículos 18 e 19 de 2 Coríntios, que a gente leu aqui, versículo 17, versículo 18 e 19 diz: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Sabe o que isso significa? Agora que eu sou nova criatura e que tudo se fez novo, que as coisas velhas ficaram para trás, a palavra que sai dos meus lábios é de vida e não de morte. Eu vou anunciar o Evangelho. Eu vou liberar o perdão. Eu vou me consertar. Eu vou pedir perdão. Eu vou perdoar. Eu vou me reconciliar. Porque Deus fez isso mediante o sacrifício do seu Filho. Nós éramos inimigos de Deus, mas por causa do sangue de Jesus, que nos comprou novamente para Deus, além de filhos, também somos amigos de Deus. E agora, aqueles que são novas criaturas, foram feridos? Sim. No passado, aqueles que foram feridos, sabe o que eles fazem?
eles olham para a cicatriz e glorificam a Deus. A Bíblia declara que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez a ferida, talvez o trauma tenha conduzido você até perto de Deus e você não tenha compreendido isso. Deus te sustentou até aqui e Ele te salvou apesar de tudo que você passou, apesar de tudo que você sofreu, apesar de um coração cheio de ódio. Esse sentimento ele foi cravado lá na cruz. Havia uma cédula que era contrária contra nós, segundo diz a palavra de Deus. Jesus cravou essa cédula lá na cruz e nos libertou. Aleluia. 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 Olha para a cruz. Olha para a cruz. Na cruz, Jesus nos libertou. Jesus pagou um alto preço. Eu não sei se você sofreu algum tipo de trauma no passado, mas eu digo que Jesus na cruz levou todo o trauma. Creia nisso. Você é livre. Não acredite na mentira do inferno. Não acredite na mentira de Satanás, que diz que a sua cicatriz que a sua ferida tem que ficar aberta. É mentira. Para de olhar para essas coisas e acredite. Acredite no poder de Jesus. Acredite no sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Agora, você é livre. Agora você pode oferecer o perdão para o seu próximo. Se você tem proximidade com essa pessoa que um dia te ofendeu, te feriu, te machucou, ou vice-versa, peça perdão. Ou ofereça o teu perdão. O passado já foi sepultado por Jesus lá naquela cruz. E uma nova vida, ela passa a ser vivida em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler para a gente finalizar um pequeno texto de Charles Spurgeon. Como me livrar dessa ferida que está há muitos anos aberta. Se arrependendo dos seus pecados e clamando a Jesus. Não confiando na força do seu braço. Liberando o perdão. O perdão não é um sentimento, é uma atitude. Escolha perdoar. Por que você tem que se envolver com o pecado? Ele já não lhe custou muito? Mesmo ferido, você continua a brincar com fogo? Entrará pela segunda vez na cova do leão, depois de já haver estado em suas garras? Você já não recebeu bastante da velha serpente? O veneno de antes já não foi o bastante? Você brincará novamente, bem perto do buraco da víbora, e colocará sua mão pela segunda vez na boca da serpente? Não seja tão tolo. O pecado já lhe proporcionou alguma vez algum prazer verdadeiro? Já encontrou satisfação concreta nele? O pecado nunca lhe deu o que havia prometido.
pelo contrário, lhe enganou com muitas mentiras. Não caia outra vez na armadilha. Mostre-se livre e permita que a recordação de sua antiga servidão o impeça de entrar na rede novamente. O pecado é contrário aos desígnios do amor eterno. Deus deseja sua pureza e sua santificação. Não se oponha aos propósitos do seu Senhor. Os crentes nunca pecam sem que isso envolva um alto custo. O pecado destrói a paz da sua mente, obscurece a comunhão com Jesus, obstrui os corações, trazendo trevas sobre a alma. Portanto, não seja escravo dele. A cada vez que você o serve, está crucificando novamente o Filho de Deus e o expondo à vergonha pública. Antes que você se afaste para mais longe, volte para o Senhor Jesus. Ele não esquece seu amor por você. A graça de Deus ainda é a mesma. Com arrependimento e lágrimas, prostre-se aos pés dele e ele lhe receberá novamente em seu coração. Amém. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa palavra se aplica a você? Essa palavra se aplica a mim? Essa palavra se aplica a nós, Igreja do Senhor? O que ficou para trás, ficou realmente para trás? Ou você tem cultivado essa ferida fedorenta aos olhos, ou melhor, às narinas de Deus? Se você tem cultivado, eu quero declarar que isso é pecado, e isso vai te levar para a condenação. Mas se você já deixou todas essas coisas para trás, tudo se fez novo sobre a sua vida. Se você tem mágoa de alguma coisa que aconteceu, se você tem mágoa de alguém, é momento de se arrepender. É momento de se arrepender. É momento de clamar ao Senhor. É momento de se prostrar diante do Senhor, de se prostrar aos pés da cruz e clamar pelo socorro de Deus. Senhor, me ajuda. Jesus, me socorre. Tira, arranca esses sentimentos do meu coração. Esse sentimento de pena que eu tenho de mim mesmo, atribuindo aos outros meus fracassos, atribuindo até mesmo ao Senhor os meus fracassos. Tem gente que culpa a Deus pelos seus próprios fracassos, sendo que os seus fracassos são resultado de uma colheita que você fez. Tem gente que, eu não quero mais saber de Deus, porque Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Ei! A semeadura é opcional, mas a colheita daquilo que você plantou é obrigatória. Se arrependa. Se arrependa e volte-se para Deus. Deus não está longe, Deus está perto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aproveite que nós estamos aqui para nos assentar na mesa com o Pai.
Aproveite esse momento, curve essa cabeça e comece a falar com o Senhor. Feche os seus olhos e comece a orar. Se nenhum trauma aconteceu com você, se nada te marcou, ore por alguém. Mesmo que você não conheça, Senhor, eu oro por alguém que tenha passado por algum trauma, por alguém que não consegue perdoar, por alguém, Senhor, que continua, Senhor, marcado, mesmo estando na tua casa. Começa a orar, começa a pedir, começa a clamar ao Senhor, para que o Senhor faça a obra nesse coração. Fale com o Senhor nesse momento, para que haja perdão, para que haja restauração, para que haja plenitude do Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa, para que ela chegue bem pertinho do Senhor, porque enquanto estiver assim, ela está só cada vez mais se distanciando de Deus. Você tem pendências com alguém? Você tem ódio de alguém? Você tem ressentimentos de alguém? Você não pode ouvir falar no nome de determinada pessoa? Ou se de repente alguém sofreu na sua infância, só de pensar naquela pessoa, fica doente. Não acredite na mentira do inferno. Seja liberto em nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus que eu digo isso. Seja liberto, seja liberta na autoridade do nome de Jesus. Não fique preso, não fique prostrado. Jesus quer você livre. Não ouça a voz do diabo dizendo que você está preso, dizendo que você é dele. É mentira. Jesus pagou um alto preço e foi na cruz. E foi na cruz que ele pagou um alto preço para que você pudesse ser livre. Na cruz, naquele instrumento de vergonha, naquele instrumento de dor, naquele instrumento de maldição. Na cruz, Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o inferno. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e intercede por nós hoje. Somos livres. Somos livres. Somos livres. Enquanto eu estiver orando, o Ministério de Louvor pode vir. Pai, liberta, Pai, aqueles que ainda estão presos ao passado. Liberta aqueles que se justificam, que justificam o seu comportamento por coisas que sofreram no passado, algum tipo de rejeição, por exemplo, algum tipo de abuso, e justificam os seus comportamentos pecaminosos hoje. Dizendo que foram abandonados, que passaram por alguns traumas. Mas a Tua palavra declara, Senhor, que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo para alguém que está em Ti, Senhor. Jesus, salva,
liberta. Perdoa essas vidas, ó Pai, que ainda estão, Pai amado, ouvindo a voz do inferno, a voz do diabo, Pai amado, dizendo que elas ainda estão no cárcere, Senhor, dizendo que elas ainda estão no cativeiro, Pai, e se realmente estão, Pai, liberte-as, ó Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai, eu te peço, Deus. Não permita, Senhor, que elas fiquem, Senhor, prostradas, ó Pai. Mas, Pai amado, dê a essas pessoas a condição, ó Deus, de liberarem o perdão, Pai. De viver uma vida plena com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Senhor.